E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Seguinte, para esse problema 2, eu tive alguns probleminhas essa semana e agora à tarde também. Infelizmente, eu vou ter um compromisso no horário que a gente marcou e aí eu resolvi gravar para vocês a monitoria. E aí depois, se alguém tiver alguma outra dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá? Que aí eu tento ajudar vocês. Então vamos lá. Para esse problema 2, inicialmente, né, é importante que a gente entenda a função normal dos rins, para que posteriormente a gente entenda o que vai acontecer quando a gente tiver isso alterado. Então, os rins eles têm função ímpar para excreção de produtos do metabolismo, seja questão endógena, como questão de regulação de pH, por exemplo, excretando hidrogênio, deixando, por exemplo, bicarbonato, enfim. E também excreção de produtos exógenos, como, por exemplo, resíduos de medicamentos que a gente toma, né? Tem função também de produzir hormônios, né? Como a gente viu no problema passado, são os rins quem produz 90% da eritropoetina no nosso corpo, que é quem vai dar o estímulo à medula para a produção de hemácias. E ele também faz parte da ativação da vitamina D, né? Então, se a gente não tiver uma função renal normal, a gente não vai ter a vitamina D funcionante. Faz parte também da questão do equilíbrio hidroeletrolítico, tanto excretando ou segurando mais água, ou sal também, né? Controle do metabolismo ácido básico, tanto a questão de produção ou maior excreção, menor excreção de bicarbonato, hidrogênio também, pra gente regular esse pH, dependendo do que a gente tem, né? Se a gente tem uma acidose, se a gente tem uma alcalose, aí a gente vai ter respostas diferentes frente a isso. E também controle da pressão arterial, né? Que são os rins quem vão jogar água e sal fora, por exemplo, quando a gente tiver uma pressão alta na tentativa de compensar essa pressão. Então, quando a gente pensa em doença renal crônica, é importante que a gente tenha bem fundamentado o que é o conceito dessa doença. Então, ela é caracterizada por uma lesão renal persistente por mais de 3 meses, que pode ser estrutural ou funcional. Quando a gente pensa na parte funcional, a gente está falando da taxa de filtração glomerular diminuída. Deixa eu só ver que se tá gravando. Aí, beleza. A gente está pensando numa função renal diminuída, que se expressa pela taxa de filtração glomerular diminuída, né? Geralmente menor que 60 ml por minuto. Mas, se a gente tem uma lesão estrutural, pode ser que essa taxa de filtração glomerular ela esteja normal. E a gente vai ver isso, por exemplo, a questão estrutural dos rins, pelo ultrassom, que você vai conseguir ver a forma, a estrutura desses rins também. Se, por exemplo, a gente tem que fazer uma biópsia, a gente consegue ver histologicamente o que esse rim tem de diferente, né? E a questão de função mesmo, que aí a gente dosa, por exemplo, relação de proteinúria e albuminúria, vê também a questão de alterações do sedimento urinário. E outra coisa que é importante também, que é um detalhe a mais, todo paciente que tem transplante renal, ele sempre é considerado como um doente renal crônico, mesmo que aquele rim transplantado dele funcione normalmente. Quanto à questão epidemiológica, aquelas coisas, né? Tipo, questão de ter uma incidência e uma prevalência muito grande na população mundial e que está diretamente relacionado com a morbimortalidade, porque a doença renal crônica ela também se relaciona intimamente com eventos cardiovasculares, podendo aumentar eles em até 10 vezes, que gera também custos para a saúde pública, né? Seja com a questão de tratamento da própria doença renal, como hemodiálise, ou mesmo tratamento conservador, ou seja, tratamento dessas complicações, como, por exemplo, as complicações cardiovasculares. Principais causas de doença renal crônica são diabetes, hipertensão, glomerulopatias e algumas causas genéticas. Então, vamos lá. Pensando na hipertensão,
que acontece, como que vai ser gerada essa doença renal? Como a gente tem, quando a gente tem uma pressão muito aumentada, a gente tem aumento de vasoconstritor e diminuição de vasodilatador, na tentativa de controlar a PA de maneira a irrigar os órgãos ouro, né, digamos assim, a gente vai fazer com que o rim, ele tenha essa irrigação meio que prejudicada, sabe? E aí a gente pode ter também, somado a isso, né, alterações na própria função endotelial, já que a gente vai ter uma alteração de constrição dos vasos renais. Temos também síntese prejudicada de óxido nítrico, né, que é quem faz a vasodilatação ali das arteriolas renais, e que isso está diretamente relacionado com a lesão renal microvascular. Então, além disso, dessa lesão renal, como quando a gente tem uma lesão, a gente faz inflamação na tentativa de reparar aquilo, a gente pode ter também uma proliferação endotelial, causando necrose fibrinoide, né, nesse rim. Então, ele não vai estar funcionando muito bem, vai perder seu poder de filtração e, consequentemente, seu poder de excreção de tudo aquilo que a gente falou lá atrás. E aí, pensando na própria hipertensão, é importante que a gente tenha em mente que quando o paciente ele tem alguma complicação renal, os principais antihipertensivos que a gente tem que pensar para esse paciente são os medicamentos da classe IECA, né, que é os inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril, enalapril, e os BRA, que é o bloqueador do receptor de angiotensina, que é o losartana, por exemplo. Esses medicamentos, eles são primeira linha para a escolha do paciente que já tem alguma complicação renal. Não precisa nem ser, por exemplo, um doente renal crônico grave, sabe? Se o paciente ele tem, por exemplo, a microalbuminúria, mesmo na ausência de hipertensão, esse paciente já pode fazer uso dessa medicação, porque ela é bastante nefroprotetora. E aí a gente tem a questão de meta pressórica, né, conforme a 8ª diretriz de hipertensão que a gente tem agora, para o paciente que tem doença renal crônica, tem que ser menor que 130/80, porque a doença renal crônica, ela já entra como uma complicação do diabetes, né, então o paciente ele já teria um alto risco cardiovascular, e a gente diminui ainda mais essa meta pressórica. E pensando no diabetes, né, na questão fisiopatológica, tem muitas teorias, na realidade, sobre como que o diabetes vai gerar a doença renal crônica, mas tudo gira em torno da hiperglicemia, né, porque se a gente tem uma glicemia muito elevada, ela vai sofrer processo de glicosilação, não só na região renal, né, mas em todo o corpo. Então, ela vai se glicosilar com proteínas glomerulares, pensando num contexto renal. Isso vai gerar uma expansão e proliferação da matriz extracelular e, consequentemente, lesão endotelial. Então, a princípio, esse paciente ele vai fazer hiperfiltração, já que ele teve uma expansão, uma hiperproliferação dessas células, é como se elas estivessem hiperplasiadas, sabe? Para você trabalhar mais. Só que isso funciona até determinado ponto, porque depois disso a gente vai ter perda progressiva dessa função. Essas células grandes, elas já não vão mais funcionar. E aí a gente vai perder aquela função renal normal de filtração, né? Então, o paciente ele já não vai conseguir mais filtrar, por exemplo, proteínas e outras moléculas grandes que não deveriam passar pela urina. Então, ele pode fazer uma proteinúria, pode fazer glicosúria, e aí ele perde essa capacidade de reabsorção dessas moléculas maiores, o que não é interessante, né? Porque isso vai afetar toda a questão da osmolaridade do paciente. Então, por exemplo, se ele perde proteína, é um paciente que vai ficar propenso a desenvolver edema, por exemplo. E também uma outra teoria seria a questão da mesma glicosilação, né? Essa glicosilação, ela vai fazer, por exemplo, glicosilação com a própria hemoglobina, formando a hemoglobina glicada. Inclusive é um parâmetro para a gente diagnosticar o próprio diabetes, né? E também vai formar os AGEs, que seria a glicosilação com aqueles grupos proteicos.
que vão se acumular ali nos vasos sanguíneos glomerulares. E aí eles fazem recrutamento de macrófagos. Como os macrófagos eles são células do sistema imune, eles vão estimular a produção e liberação de citocinas inflamatórias, né? Causando inflamação crônica ali, aumentando também a síntese de matriz endotelial, e que vai fazer aquela mesma coisa, vai alterar a depuração glomerular, causando fibrose e aí levando aquele mesmo processo, né, de perda da capacidade de reabsorção de moléculas maiores, como as proteínas. É importante que a gente saiba fazer o estadiamento da doença renal crônica. Isso aqui é importante que vocês meio que decorem assim para a prova. Por exemplo, estágio 1 é o paciente que tem uma filtração glomerular maior que 90, mas se essa maior que 90 é o normal, né? Só que o paciente, então, ele tem que ter uma lesão renal, porque a função renal dele, teoricamente, está normal. Estágio 2 seria o paciente com filtração glomerular de 60 a 89. Estágio 3 ele pode ser subdividido em 3A e 3B, né? Que seria de 45 a 59 e de 30 a 44, o B, né? E aí seria já uma insuficiência renal moderada. Inclusive, é nesse estágio aqui que a gente começa a chamar o paciente, falar que o paciente tem uma insuficiência renal mesmo. E aí no 5 seria o paciente com falência renal. E aí é importante que vocês lembrem isso aqui, porque, por exemplo, paciente com filtração glomerular menor que 15, a gente já vai ter uma conduta diferente. Paciente do grupo 4, por exemplo, a gente já vai preparar ele, já vai começar a fazer, por exemplo, diálise. Então é importante que a gente tenha isso em mente, pelo menos para a prova, assim, é bom vocês decorarem. E decorarem, inclusive, também, como é que faz o cálculo para você descobrir quanto que tá essa taxa de filtração glomerular dele. Porque geralmente a Arlete coloca uma questão aberta sobre esse cálculozinho aqui, ó. E aí vocês têm que decorar pro dia da prova. Mas geralmente é tranquilo, ela coloca uma conta mais tranquila de fazer à mão. E aí vocês podem ficar tranquilos. Lembrar de sempre, se for uma paciente mulher, multiplicar por 0,85, tá? Porque às vezes ela dá lá uma paciente mulher, você só faz essa conta aqui, e aí você chega a um resultado errado porque esqueceu desse detalhezinho. E assim, na prática, na realidade, a gente quase não usa isso aqui mais. Por exemplo, o médico ele já não fica calculando essa formulazinha aqui de Crocroft-Gault. Tem alguns aplicativos que usam inclusive mais parâmetros para fazer essa conta. Então ele seria mais fidedigno para cada paciente. Então teria, por exemplo, outras condições que o paciente tem. Então, o paciente é diabético, o paciente já teve evento cardiovascular, paciente é negro, enfim. Muitos outros parâmetros além desses aqui que a gente usa, né? E aí a gente tem as complicações da doença renal crônica. Tem, por exemplo, a hipertensão, que pode ser, inclusive, quem leva à própria doença renal crônica, ou a gente pode ter hipertensão como a própria complicação da doença renal crônica. Então, o paciente hipertenso, por exemplo, ele tende a ter uma hipervolemia. Então, você vai aumentar a sensibilidade ao sódio e vai fazer a hipertrofia da camada média arteriolar, porque se você tem maior volume, seus rins eles vão ter que trabalhar muito mais para conseguir mandar esse volume para fora. Ele tá tentando, mas muitas das vezes ele não vai conseguir. A gente pode ter anemia também, geralmente uma anemia normo, porque ela geralmente é causada pela deficiência da produção de eritropoetina. Então você não vai ter o estímulo medular para a produção de eritrócitos. Fora que, como a gente tem uma doença renal crônica, a gente tem todos aqueles mecanismos inflamatórios, a gente tende a aumentar a hepcidina, que é quem vai lá e vai diminuir a absorção de ferro. Então, a gente pode, inclusive, ajudar a piorar essa anemia por conta da questão da hepcidina. Podemos ter também distúrbios hidroeletrolíticos, né, pelo descontrole da regulação do sódio e potássio, acidose metabólica também, porque se esse rim não está funcionando bem, ele não vai conseguir formar bicarbonato, não vai conseguir reter ou excretar hidrogênio, então vai ficar tudo meio zoado.
Ah, tá. Tem a questão de distúrbio mineral ósseo também. Lembra que eu falei lá atrás que a vitamina D, em algum momento da ativação dela, ela sofre uma conversão lá no rim? Se a gente não tem essa conversão no rim, a gente não vai ter a vitamina D biologicamente ativa, né? Que faz com que a gente tenha um aumento da absorção intestinal de cálcio. Se a gente não tem isso, a gente vai ter que tirar cálcio de outro lugar. Então, vai ser dos ossos. Então, a gente vai começar a reabsorver cálcio dos ossos. E isso não é muito legal, não. E por outro lado, também, a doença renal crônica, ela também faz estímulo à menor excreção de fósforo. E aí, como a gente vai reter mais esse fósforo, a gente vai ter mais fósforo no sangue, certo? Esse fósforo, ele vai ser um fator para a produção de paratormônio, que é aquelas glândulazinhas pequenininhas que ficam lá perto da tireoide. Então, elas produzem o paratormônio. O paratormônio, ele também estimula, né, a reabsorção óssea do cálcio. E aí, esse paciente aqui é muito fácil dele ter um distúrbio de absorção, né, mineral dos ossos dele. Então, ele tende a fazer uma hipocalcemia óssea, digamos assim. E a própria uremia, que eu acredito que deve ter sido até um objetivo para a tutoria de vocês, porque como esse rim não está funcionando bem, ele começa a reter também aqueles resíduos de urina, né, que seriam as toxinas urêmicas. Então, essas toxinas elas podem fazer diversas alterações no nosso organismo, que eu vou falar daqui a pouco. E aí tem a questão de cuidado mesmo com a questão da própria doença renal crônica, que sempre, independente de doença renal crônica, se o paciente você tem suspeita, por exemplo, você tem sempre que, por exemplo, cessar tabagismo, alcoolismo, controlar diabetes, controlar a hipertensão. E a questão da restrição de proteínas da dieta seria mais para os doentes renais crônicos mesmo. E aí, isso aqui é importante porque a gente faz uma menor produção de toxinas urêmicas, porque os aminoácidos, eles, em algum momento da quebra deles, eles vão se quebrar em toxinas urêmicas que vão ser extremamente tóxicas para o nosso organismo. E aí tem a questão do próprio manejo dessa doença renal crônica. Então, por exemplo, no estágio 0, a gente tem que, se o paciente está com uma filtração glomerular ainda bonitinha, a gente tem que sempre pesquisar fatores de risco, fazer orientação. Nossa, eu acho que eu coloquei errado aqui, inclusive. Depois eu mudo para mandar para vocês. No estágio 1, a gente sempre tem que fazer uma detecção precoce, tentar inibir a progressão, diagnosticar e tratar comorbidades. No estágio 2, também tem essa questão de inibição da progressão, diagnosticar e tratar comorbidades também. No 3, diagnóstico e tratamento de complicações também, que seria a fase de insuficiência renal, né, que eu comentei com vocês. No estágio 4, já teria um preparo para a terapia de substituição renal, que poderia ser a diálise ou o transplante. E no 5, a própria terapia de substituição renal, porque esse paciente, o rim dele já foi pro pau, não já funciona mais. E aí... Cadê? A terapia de substituição renal. A gente tem 3 tipos, né? Antigamente, eu na minha cabeça, eu achava que terapia de substituição renal era o próprio transplante. Mas, na realidade, pode ser as diálises também, né? Que a gente tem 2 tipos. A gente tem a diálise peritoneal, que é onde a gente faz essa filtração utilizando o peritônio do paciente como filtro, né? Então, a gente coloca uma solução de diálise ali dentro do abdômen do paciente, na cavidade peritoneal. E aí, as impurezas do sangue, digamos assim, e o excesso de líquido, eles vão atravessar aquela membrana,
por conta da osmolaridade, né? Já que aquele líquido ali dentro, ele tem concentração diferente. Então, ele vai entrar essa água e essas impurezas até que a osmolaridade fique igual de um lado e do outro, né? E aí depois, depois de um tempo, a gente vai fazer a retirada daquele líquido da cavidade abdominal. Então ali dentro já vão ter toxinas, e outras coisas que deveriam ser excretadas anteriormente pelo rim, mas que ele já não funciona. E a gente tem alguns tipos. Essa diálise peritoneal, ela pode acontecer tanto em ambiente hospitalar, né? Mas também tem a diálise peritoneal automatizada, que o paciente ele vai ficar com um catéter fixo, e aí ele e a família vão ser treinados para poder fazer isso em casa. Então, tipo assim, eles estimulam o tempo, né, certinho, faz orientação, explica como é que faz o procedimento, e aí o próprio paciente vai fazer isso em casa. E também temos a hemodiálise, né? Que nesse caso o sangue ele já é retirado, geralmente por uma fístula ou pelo catéter venoso central, geralmente pela fístula, né? Porque o catéter ele não pode ter permanência por muito tempo. Então, em pacientes com doença renal crônica, quando ele começa a fazer diálise, geralmente ele vai ficar pro resto da vida, né? A não ser que seja uma questão renal aguda, né? Aí beleza, fazer pelo catéter. Mas geralmente é pela fístula mesmo. E aí o paciente sempre faz 2 a 3 vezes na semana. E aí retira esse sangue dele, né? Passado pelo dialisador, que é mais ou menos o mesmo pensamento da diálise peritoneal. Então a gente tem 2 cavidades. Uma cavidade que é como que é o nome? O dialisato, e a segunda cavidade que tem o sangue. A gente vai ter a troca até que a osmolaridade fique mais ou menos semelhante, né? E aí depois você volta aquele sangue, sem aqueles produtos tóxicos que ficaram lá no dialisato, e coloca ele de novo para dentro do paciente. E por fim o transplante renal, que seria já quando o paciente já não aguenta mais nada, nenhuma dessas outras. Sempre que o paciente já está em doença renal estágio 5, ele já entra, né, para fila de transplante, na realidade. Porque, teoricamente, é mais vantajoso do que ficar fazendo diálise pro resto da vida, porque é muito caro e também é muito ruim pro paciente. E indicações para hemotransfusão. Lembrar que sempre, qualquer paciente que esteja com hemoglobina menor que 7, você já vai indicar a hemotransfusão. Só que aí tem alguns casos que a gente vai considerar valores diferentes, né? Como, por exemplo, pacientes cardiopatas, pacientes com DPOC, a gente já considera menor que 9, né? Se for o paciente com doenças cardíacas ou pneumopatias mais estáveis, aí a gente já considera menor que 8. E se for paciente com uma síndrome urêmica, com um sangramento grave, a gente já pode fazer quando está menor que 10. Mas isso aí varia para cada paciente, por exemplo. Essa semana mesmo, peguei uma paciente na Santa Casa, que era uma paciente que estava com um câncer entre estômago e intestino. E aí estava sangrando bastante, o paciente estava com uma HB de 8, e aí o pessoal da Santa Casa resolveu transfundir ela, né? Porque ela já é uma paciente mais frágil e tudo mais. Então, isso aqui são critérios, né? Mas que às vezes a gente precisa individualizar, conforme o quadro do paciente. Então, vamos lá. Síndrome urêmica. Síndrome urêmica, então, ela é caracterizada basicamente por aumento da quantidade de toxinas urêmicas no sangue. Falando em linguagem popular, basicamente urina no sangue. Então, pensando no paciente com doença renal crônica, geralmente ele já vai começar a fazer a síndrome urêmica, a reter toxinas urêmicas no sangue a partir do 3º estágio de doença renal crônica. Então, a gente tem várias alterações em vários sistemas, né? Então, trato gastrointestinal, o paciente pode ter náusea, vômito, anorexia. Sistema cardiovascular pode propiciar ou piorar a hipertensão do paciente, pode fazer edema, insuficiência cardíaca. No sistema hematológico, a gente pode fazer uma anemia por deficiência da produção de eritropoetina.
Podemos fazer alterações no sistema musculoesquelético, porque a gente lembra que eu falei da alteração do fósforo, que aumenta a produção de paratormônio e tudo mais? Então, o paratormônio ele está relacionado com a própria, como fala, o controle do cálcio, né, do sangue. Então, ele pode, por exemplo, retirar cálcio do sistema esquelético, e aí isso também vai causar alterações musculares no paciente. Não só musculares, mas também neurológicas. Então, o paciente ele tende a ter mais dor muscular, ficar mais fraco, pode ficar mais sonolento também. Pode ter alteração do sistema dermatológico, como prurido, por conta da hipercalemia. Alterações endocrinológicas, o paciente ele tende a ter mais dislipidemia. Aqui, ó, o hiperparatiroidismo, que era o que eu estava falando aqui quando eu falei da questão da alteração do músculo esquelético. E também ele pode secretar mais hormônios catabólicos, como, por exemplo, o glucagon. Então, a síndrome urêmica está relacionada com várias e várias alterações sistêmicas, inclusive desnutrição energético-proteica, porque o paciente ele vai estar num estado pró-inflamatório muito forte, né? Então, ele já vai ter que hiporexia ou uma anorexia, não vai conseguir comer, tá secretando um monte de hormônio catabólico, então tende a usar, por exemplo, as reservas energéticas desse paciente para a produção de energia. Então, tecido adiposo, proteínas musculares também. Então, o paciente tende a perder bastante peso. É bem complexo, na realidade, quando a gente começa a pensar nas complicações da síndrome urêmica. E a gente tem as principais toxinas urêmicas. Na realidade, eu coloquei bem as principais mesmo, porque a gente tem um monte. Tem alguns artigos que trazem, por exemplo, toxinas urêmicas conforme tamanho, por exemplo, toxinas mais pequenas, que seria a ureia, a creatinina, a guanidinina, teria umas médias também, que seria microglobulina B2, leptina, e algumas de baixo peso também, que seriam os fenóis, indóis, mas eu coloquei aqui as principais mesmo, que seria a ureia, o ácido úrico, e a amônia, eu acho que eu nem coloquei aqui, porque ela não tem tanta repercussão aqui na síndrome urêmica. Mas pensando na ureia, por exemplo, ela é produto do catabolismo proteico após a remoção de aminas. Catabolismo proteico. O que é o catabolismo proteico? Quando a gente pega a proteína e quebra ela para fazer energia. Beleza. Pensando nisso, faz sentido a gente diminuir a ingesta de proteína para diminuir a produção de ureia, não faz? Da mesma maneira que quando, por exemplo, o paciente não come nada, não come carboidrato, por exemplo, se ele não tem carboidrato disponível, a segunda fonte que ele vai utilizar é as proteínas do corpo dele que ele já tem. Então, ele vai lá no tecido muscular, tira a proteína de lá e vai fazer esse catabolismo do mesmo jeito. Por isso que é uma questão complexa. Mesmo que o paciente às vezes não coma proteína, se ele não come nada, não come carboidrato, por exemplo, ele vai continuar fazendo produção de ureia aumentada, né? A ureia, ela é uma molécula hidrossolúvel, então ela penetra facilmente em todos os tecidos, basicamente, inclusive no tecido adiposo, que é o primeiro lugar que ela vai infiltrar, e aí depois ela vai para a corrente sanguínea. No pâncreas, ela tende a aumentar a produção de radicais livres, estando diretamente relacionada ao aumento da resistência à insulina. Então, tipo assim, o paciente não é diabético aqui, ele já começa a ter uma tendência a fazer diabetes mellitus. Está relacionado também com o hiperparatiroidismo, pelo aumento do fósforo sanguíneo, né, já que a gente não está excretando. Isso também está diretamente relacionado com a maior atividade dos mastócitos. Esses mastócitos aqui, ó, é quem vai lá na pele e faz aquela reação que o paciente vai ter coceira, prurido. Mastócito está relacionado com prurido. Por isso que o paciente com síndrome urêmica, ele pode ficar coçando, pode ter prurido. A ureia também, ela estimula estimula os adipócitos também para aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio. Aqui a questão da resistência à insulina, que ambos estão diretamente relacionados com o dano endotelial e aumento do risco a eventos cardiovasculares. Por isso que o paciente diabético, por exemplo,
quando vocês pegarem lá aquela tabelinha do hipertenso, dos graus de risco lá do hipertenso. O paciente é diabético, ele já é considerado direto como alto risco cardiovascular, porque a resistência à insulina e a produção de adipocinas, porque o paciente diabético geralmente ele não é obeso, pensando no diabetes tipo 2, então ele tem um risco cardiovascular muito mais aumentado. E também a ureia ela está relacionada com a translocação do DNA bacteriano. Então, o paciente ele tem uma tendência maior a fazer mudança da microbiota dele intestinal para bactérias produtoras de toxinas urêmicas, que acaba retroalimentando todo esse sistema aqui, piorando o quadro do paciente. O ácido úrico, que seria outra toxina urêmica também, ele também está aumentado quando o paciente ele tem dieta rica em proteína, mas ele também está aumentado quando o paciente ele consome muito álcool, ou uso de diuréticos também, ou se o paciente é diabético do tipo 2 tem resistência à insulina. O ácido úrico ele também tem efeitos deletéricos sobre o coração, sobre os rins, e ele pode levar à uricosúria, que seria a excreção do ácido úrico pelos rins. Ou ele pode fazer sua deposição nos rins quando esses rins eles não estão conseguindo jogar esse ácido úrico para fora, né? Então, pode aumentar o risco para nefrolitise, né? Fazer pedrinha no rim. Isso inflama, isso atrapalha a filtração glomerular, porque obstrui, né? Ali o ureter. E também ele... Depois de metabolizado em ânions urato, esses ânions, eles também aumentam a disfunção endotelial, porque eles são, como fala, pró-inflamatórios, né? Então, isso pode piorar o quadro do paciente, pode ativar ainda mais o sistema renina-angiotensina do paciente, que vai reter ainda mais sal, reter água e vai fazer com que tenha uma sobrecarga renal ainda maior, né? Então, o paciente, ele vai piorar o quadro que ele já tinha antes por conta desse aumento de ácido úrico. E aí a gente tem as complicações da síndrome urêmica. Então, a gente tem complicação cardiovascular, porque o paciente, ele tende a fazer uma maior volemia, né? Isso vai fazer com que o coração dele tenha uma maior pós-carga. Então, ele vai ter que trabalhar, bater muito mais forte para conseguir fazer sua função de bomba normalmente, certo? Essa força maior que ele tem que fazer, faz com que ele tenha hipertrofia e remodelamento. Só que isso, depois de um tempo, né, principalmente quando o paciente tem doença crônica, assim, hipertensão ou a própria doença renal, faz com que o paciente tenha uma maior propensão à doença aterosclerótica e também eventos cardiovasculares em geral. Podemos ter também alterações hidroeletrolíticas, então a gente pode ter aumento do cálcio, porque a gente está pegando o cálcio lá do osso, não é porque a gente está aumentando a absorção intestinal. Então, aumento do cálcio sérico. Pode ter também hiperfosfatemia, porque a gente vai aumentar o fósforo, porque a gente não está conseguindo depurar ele. Podemos ter hipomagnesemia, esse aqui é porque a gente não está conseguindo produzir. E pode ter hipocalcemia. Na realidade, isso aqui tá errado. Hipocalemia do potássio. Eu confundi. A hipocalcemia, apesar da gente tá pegando o cálcio lá do osso, o cálcio sérico ele não vai conseguir aumentar a níveis normais. Então, geralmente, ele vai estar diminuído. E aí, essas alterações hidroeletrolíticas em geral, elas vão tender a diminuir o pH do paciente. Então, ele tende a fazer uma acidose metabólica. A acidose metabólica causa repercussões muito graves, né, para o paciente, sejam osteomusculares, sejam neurológicas. Então, o paciente pode ter fadiga, pode ter diminuição de força, pode ter perda mineral óssea, né, pela questão do cálcio. Ele pode ter sonolência. A questão endócrina, né, que eu até falei para vocês agora há pouco, que é basicamente isso aqui, já expliquei lá atrás. Alterações neurológicas também, o paciente ele já tem um quadro de anemia, né, pela questão de doença crônica e pela questão de não conseguir produzir eritropoetina. Mas a presença de toxinas urêmicas
Isso vai fazer com que o paciente ele tenha uma encefalopatia urêmica, por quê? Além dessas toxinas que já vão fazer mal para esse encéfalo do paciente, ele não vai ter um aporte de oxigênio muito grande. Então, o paciente ele vai ficar letárgico, vai ficar sonolento, vai ficar confuso, não vai conseguir concentrar. E também a gente tem a desnutrição energético-proteica, que eu comentei com vocês, que seria por conta da hiporexia do paciente, associado ao estado pró-inflamatório e hipercatabolismo. Então, o paciente ele tende a fazer essa desnutrição, que só piora, né, um ciclo vicioso mesmo. E a gente tem uma outra síndrome também, que eu acho que nem era na realidade objetiva, mas só para comentar com vocês, que outro tipo de síndrome urêmica que a gente tem é a síndrome hemolítica urêmica, que é a CHU, mais comum em pacientes pediátricos, né? Ela geralmente acontece depois que os pacientinhos têm infecção por bactérias produzidas, como fala, por bactérias por transmissão fecal oral, que geralmente são aquelas bactérias que causam gastroenterite aguda. Então, o paciente ele vai ter essa doença diarreica aguda e depois de uns dias, geralmente 1-2 semanas, esse paciente ele vai começar com oligúria, com palidez, com sangramentos. Pode fazer hipertensão também, em consequência disso, porque ele vai fazer lesão renal. Porque essas bactérias aqui, essas bactérias que causam essa gastroenterite, elas vão produzir também uma toxina chamada toxina Shiga-like. Essa toxina, ela causa uma lesão endotelial, principalmente pensando em arteríolas renais muito grandes. E aí, lá no rim, a gente vai ter hemólise de hemácias, além de trombocitopenia, que seria a quebra também de plaquetas. Então, a gente vai ter essa destruição desses tipos celulares, além da lesão direta no rim, porque como tem destruição, tem inflamação, a tendência é que os vasos também sejam danificados. E aí, se esses vasos são danificados, como que vai fazer reabsorção, excreção das coisas direito? Não vai, né? Então, a gente não vai conseguir excretar também as toxinas urêmicas que a gente tanto falou. Tem esses sinais, né? O paciente vai ficar com oligúria, edema, hipertensão, pode ter hematura e proteinúria. E a gente, essa síndrome, ela é caracterizada por três sinais, que seria a anemia hemolítica microangiopática, né? Que seria a quebra dessas hemácias lá nos túbulos renais. Pode ter a trombocitopenia também, que é por conta da quebra lá das plaquetas também. E a lesão renal orgânica. E sobre a síndrome urêmica é isso. Então, começando a falar sobre a questão da insuficiência cardíaca, todas essas coisas é importante que a gente tenha muito bem fixado o que é o conceito de cada uma. Tipo, insuficiência cardíaca é quando o coração não bate, como é que é? Porque, pelo menos eu tinha muito essa ideia, tipo, insuficiência cardíaca é que o coração não tá conseguindo bater insuficientemente. Teoricamente é basicamente isso, só que talvez o problema não esteja lá no coração. Pode ser que às vezes a demanda tecidual que esteja muito mais aumentada. Então, a insuficiência cardíaca, a gente tem que ter em mente esse conceito aqui, né? Seria a incapacidade do coração de cumprir sua função como bomba, que pode ser pela própria sobrecarga cardíaca ou pela demanda tecidual aumentada. E ter em mente também essa questão de o que é a função sistólica e a função diastólica. Por exemplo, a função sistólica é a capacidade dos ventrículos de bombear o sangue. A gente avalia isso geralmente pela fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? É a diferença entre o sangue que foi ejetado e aquele resíduozinho que ficou. O normal é de 50% a 70%. Quando a gente tem essa fração de ejeção menor que 40%, a gente já fala que o paciente tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída. Pode ser que o paciente tenha uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, viu?
que aí a gente já poderia ter um problema aqui, ó, nessa questão de demanda tecidual. E também é importante ter em mente a questão da função diastólica, porque muitas das vezes a gente não dá muita moral para diástole, mas o que acontece? Se esse ventrículo ele não relaxar, ele não vai se encher de novo para poder fazer o próximo bombeamento. Fora que é na diástole que as artérias cardíacas elas vão ser oxigenadas, né? Na diástole que a gente vai mandar sangue para o próprio coração. Bom, então quanto à questão da fisiopatologia, eu montei esse fluxograminha aqui para vocês entenderem como é que funciona a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, pensando no paciente hipertenso. Então, se o paciente ele tem uma hipertensão arterial sistêmica, ele geralmente ele vai ter uma maior resistência vascular periférica. Lembra que o paciente ele vai ficar mais vasoconstrito? E às vezes ele pode até ter um volume um pouquinho aumentado, ou o corpo entende que ele tem um volume aumentado, porque o coração está tendo que fazer uma força muito grande. Então, a pós-carga dele também vai aumentado. O que é a pós-carga? A pós-carga é basicamente a força que o coração tem que fazer, essa dificuldade que o coração enfrenta para poder bombear o sangue para o resto do corpo. Então, o que vai acontecer? Se ele tem que fazer muita força e a gente tem uma resistência, esse ventrículo esquerdo, que é quem bombeia o sangue para o resto do corpo, ele vai ficar sobrecarregado, ele vai ter que trabalhar muito mais para conseguir mandar o mesmo volume de sangue, certo? Só que o que acontece? No começo, se ele tá dando conta, tá tudo certo. Só que ele vai fazendo hipertrofia, vai distendendo os sarcômeros, só que chega um ponto que essa capacidade de adaptação, ela já não consegue fazer mais muita diferença. Então, você só tá crescendo o coração concentricamente, né, depois de determinado ponto. Então, se você cresce o coração, você também diminui o volume ali ventricular, já não vai mais caber tanto sangue dentro daquele ventrículo. E aí você tem esse efeito paradoxal entre força e eficácia, porque seu coração vai ser muito forte, mas ele já não vai mais ser eficaz, porque você já não tem um volume ventricular muito bom. Mesmo que você faça muita força, você não vai conseguir ejetar tanto sangue assim. E aí você vai diminuir, consequentemente, o débito cardíaco, porque você não está mandando sangue. Se você diminuir o débito cardíaco, consequentemente, você vai ativar baroreceptores, que eles vão pensar, poxa, o débito cardíaco tá diminuído, tem alguma coisa errada. Vamos tentar forçar ainda mais esse coração. Então, a gente vai tentar aumentar o inotropismo e o cronotropismo, que seria aumentar a força e aumentar a frequência cardíaca desse coração. Porque não é, o débito cardíaco, ele não é igual o volume que a gente está ejetando pela frequência cardíaca. Se a gente faz uma maior força e uma maior frequência, a tendência é que a gente mande mais sangue. Então, isso vai acontecer pela ativação do sistema simpático, né? Secreção de adrenalina, noradrenalina. Então, você vai acabar piorando esse remodelamento e hipertrofia, que já vai ser uma hipertrofia concêntrica, né? Que às vezes aqui atrás ela estava sendo uma hipertrofia excêntrica. Só que aí acabou essa capacidade de contração. E por outro lado, também nesse ponto aqui, quando a gente tem uma diminuição do débito cardíaco, os rins, eles vão entender que não tem volume. Por quê? O coração não está conseguindo mandar sangue para os próprios rins. Eles pensam, putz, será que eu tô hipovolêmico? Porque não tá chegando sangue aqui. Então, eles vão ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona para reter sódio e água, porque não tem como reter água sem reter sódio, certo? Então, ele vai reter sódio e água, vai fazer um aumento ainda maior da volemia do paciente, vai aumentar a pré-carga dele, que é o volume que vai chegar no coração, inclusive a pós-carga, consequentemente, porque ele vai ter muito mais volume para ejetar. E aí, esse paciente, esse coração do paciente ele já não vai conseguir funcionar muito bem, porque ele tem uma sobrecarga ainda maior do que aquele que ele tinha lá no começo. Então, a gente vai ter uma função sistólica e diastólica prejudicada. Então, o paciente, além de tudo, desse coração dele não funcionar direito como bomba, ele vai ter uma maior susceptibilidade à isquemia, arritmias e eventos cardiovasculares em geral.
E aí é importante que a gente faça a diferenciação entre insuficiência cardíaca esquerda e direita, porque a gente tem alguns sinais específicos para cada uma delas. Por exemplo, pensando na insuficiência cardíaca esquerda, o que vai acontecer? O ventrículo esquerdo ele vai parar de funcionar direito, certo? Então, o que vai acontecer? O átrio esquerdo ele já não vai, ele vai sofrer mais resistência para mandar o sangue para o ventrículo esquerdo. Então você vai aumentar essa pressão do átrio esquerdo, que vai dificultar o retorno do sangue venoso pulmonar para o átrio esquerdo. Então você pode fazer edema pulmonar, porque os capilares pulmonares eles vão estar com uma pressão hidrostática aumentada, que vai fazer com que aquele líquido, aquele sangue, né, eles extravase líquido para os alvéolos. Por isso que o paciente vai fazer edema. Consequentemente, o paciente pode ter dispneia aos esforços, tosse seca por conta desse edema também. Pode ter dispneia paroxística noturna, pode ter ortopneia também, porque o que acontece? Quando o paciente ele deita, ele vai aumentar o retorno venoso. E aí, o paciente vai ter muito mais volume para ser bombeado do que o que ele tinha antes. Então, ele vai sobrecarregar ainda mais esse coração. Então, ele vai piorar ali o edema agudo de pulmão dele. Pensando na direita, geralmente, ela pode ser consequência da própria insuficiência cardíaca esquerda, né? Que você vai aumentar a pressão ali para o pulmão e, consequentemente, vai aumentar a pressão lá para o ventrículo direito e depois para o átrio direito. Então, a gente vai ter, por exemplo, falência do ventrículo direito. Vai fazer com que a gente tenha uma congestão, que seria dificuldade, um aumento de pressão em relação ao retorno venoso periférico. Então, o sangue da periferia, o sangue do resto do corpo, não vai ter muito mais resistência para voltar aqui para o coração. Então, a gente vai ter sintomas como, por exemplo, edema de membros inferiores, podemos ter estase jugular, né? Pode ter hepatoesplenomegalia também, por questão da própria congestão, que esses órgãos, eles mandam muito sangue lá para o coração, retornam muito, tem um retorno venoso muito grande. Se a gente tem resistência a esse retorno venoso, esse sangue ele vai ficar parado ali no fígado e no baço. Por isso que a gente faz essa congestão desses órgãos e eles acabam se tornando insuficientes depois disso. Podemos ter ascite também, porque se esse paciente não está retornando sangue, ele aumenta a pressão hidrostática. Se ele tem uma pressão hidrostática grande, ele tem a tendência a perder líquido para o espaço intersticial. Então, ele pode ter edema em abdômen também, né, que é a ascite. E aí a gente tem as causas, né, pode ser TEP, hipertensão pulmonar primária, o cor pulmonar, que geralmente ele é consequência do TEP, estenose mitral, poderia ser primariamente, pensando lá atrás, uma falência de ventrículo esquerdo, né, que pensando em todo o sistema fechadinho, a tendência é que se a gente tem uma falência esquerda, posteriormente a gente vai ter uma falência direita também. E por fim, a questão do edema, né? Que pensando na definição também, seria basicamente o acúmulo de líquido no espaço intersticial, que é decorrente por falha nos mecanismos que controlam a distribuição do volume nos espaços. É importante também que a gente tenha uma noção de quais espaços que a gente tem. A gente tem o espaço intracelular, que é dentro da célula, e temos os espaços extracelulares, que a gente tem o intravascular, que seria o plasma, né, interior dos vasos, sangue, e o espaço intersticial, que é o espaço entre as células. E aí a gente tem essa constantezinha aqui, ó, que pela própria fórmula dá pra gente identificar como é que é o fluxo dos fluidos. Então, o fluxo dos fluidos, ele é basicamente representado pela permeabilidade capilar e pela diferenciação entre pressão hidrostática e pressão oncótica. Então, vamos pensar. Se a gente tem uma pressão hidrostática um pouquinho aumentada, que é o que acontece percendo em arteríolas, artérias. A tendência, se essa pressão hidrostática está um pouco maior que a pressão oncótica, é que a gente perca líquido do vaso para o interstício, certo? Beleza, então é comum que a gente faça essa perda. Só que o que acontece? Quando a gente tem a veia
já vai ser o contrário. Como a gente perdeu o líquido aqui, no decorrer desse vaso, como é um sistema fechado, quando a gente chega na veia, a pressão oncótica ela já vai ser maior do que a pressão hidrostática. Então, a gente já vai fazer com que esse líquido ele passe do espaço intersticial aqui para o espaço intravascular, né? Então, ele vai voltar para o vaso, que é onde a gente chama de espaço intravascular mesmo. Então, o que acontece? Normalmente, é um sisteminha fechado. É comum que parte desse líquido que é perdido aqui, quando a gente perde líquido para o espaço intersticial pelo aumento de pressão hidrostática, na volta aqui, quando a pressão osmótica está aumentada, é comum que tenha um pouquinho de líquido que fique aqui para trás. Só que esse líquido que ficou para trás, ele vai ser reabsorvido pelo sistema linfático. Então, normalmente a gente não vai ter edema. Porque, mesmo que ficou um pouquinho de líquido aqui para trás, o sistema linfático vai pegar ele e vai jogar de volta na circulação. Então, normalmente não é para ter edema. A gente vai ter edema quando a gente vê aumento dessa pressão hidrostática em relação à osmótica de maneira não fisiológica, né? Então, a gente vai perder líquido para o espaço intersticial. E aí, eu fiz um fluxograminha aqui também, para vocês entenderem mais ou menos o que pode causar o edema, que ele pode ser tanto, por exemplo, aqui alteração naquele sistema linfático, que era para pegar aquele líquidozinho que ficou sobrando aqui e levar. Pode ter alteração na questão osmótica, pensando, por exemplo, não tenho proteína suficiente para regular a osmolaridade. Então, o que produz proteína? Fígado. O problema pode estar no fígado. Mas e se eu estiver jogando proteína fora? Então o problema pode estar no rim também. Beleza. Mas e se eu estiver aumentando a pressão hidrostática porque meu retorno venoso não está conseguindo... Ele está tendo uma pressão maior para retornar. Então pode ser um problema no coração também. Exatamente. Então a gente pode ter problemas em todos esses locais que vão cursar todos com edema. Então, por exemplo, a gente pode ter obstrução lá do sistema linfático. Eu coloquei aqui a filária como um exemplo mesmo, mas poderia ser um câncer, por exemplo. Câncer, tem que pensar em diagnóstico diferencial de câncer com uma obstrução de tudo. Então, a gente tem edema por obstrução de linfático. Pensando na questão de proteína também, a gente pode ter baixa de proteínas por questão de, o fígado não está conseguindo produzir. Então, pode ser uma hepatite? Pode. Pode ser uma doença hepática gordurosa? Pode. Pode ser, não sei, qualquer coisa no fígado, não está conseguindo produzir. Beleza, então a gente tem perda de albumina. Se a gente tem perda de albumina, a gente vai diminuir a pressão oncótica. Se eu tenho uma menor pressão oncótica, a tendência é que a gente ganhe um pouco de líquido do espaço intravascular. Na realidade, a gente vai perder líquido, né, do espaço intravascular, porque dentro do vaso a gente já não vai ter mais tanta albumina, tanta proteína, né? Então, a tendência é que a pressão osmótica ela fique igual ali no meio intravascular para o meio extravascular. Então, a gente vai perder líquido para o espaço intersticial, fazendo edema. Pode ser também pela questão de perda de proteínas na urina, né? Sendo provocada por uma insuficiência renal, por exemplo. Tá fazendo proteinúria, beleza, pode fazer edema. Mas a própria insuficiência renal, ela também pode fazer edema por outro mecanismo, que é pela retenção de água e sódio, que poderia ser causada, como, por exemplo, por uma insuficiência cardíaca. O rim, naquele exemplo que eu dei lá atrás, não tá chegando muito sangue no rim, ele acha que tá sendo hipoperfundido, e aí ele vai fazer com que a gente retenha água e sal, porque ele acha que o volume tá baixo. Só que na realidade não tá, mas ele acha, então ele vai reter ainda mais. Se ele retém muita água, essa água ela vai ter que se distribuir por todos aqueles espaços para que a gente tenha uma pressão oncótica, pressão osmótica na realidade, igual entre todos os meios. Então, a gente vai ter mais líquido tanto no espaço intersticial quanto no espaço intravascular. Então, a gente vai causar edema também. Pensando na insuficiência cardíaca também, a gente vai ter diminuição do débito cardíaco, né? Isso vai ativar, por exemplo, o sistema renina, angiotensina, aldosterona e
o hormônio antidiurético a reter mais água e sódio também, fazendo edema. E também tem que lembrar da insuficiência cardíaca, pensando, por exemplo, na insuficiência cardíaca direita. A gente não vai conseguir fazer um retorno venoso adequado, né? Então, o sangue que estava vindo da periferia, ele vai ter um aumento de pressão hidrostática, porque ele simplesmente não está conseguindo entrar no coração, porque a pressão está muito grande. Então, também vai perder líquido do espaço intravascular para o meio intersticial. E é basicamente isso, a questão do edema. Esse problema, ele é bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, podem me chamar, mandar mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim, que se eu não souber eu venho atrás, tá? Mas é basicamente isso para esse problema, que é entender mais ou menos os conceitos de todas essas questões que a gente viu aqui e entender esse raciocínio de como uma coisa leva a outra. Porque vocês viram que, tipo assim, a doença renal crônica, a insuficiência cardíaca, o edema, a síndrome urêmica, tá tudo muito interrelacionado. Então, a gente tem que entender como e por que isso se interrelaciona. E é basicamente isso, não é muito problemático, não. É bem tranquilo. E aí eu deixei aqui no final também umas questõezinhas pra gente resolver. Então vamos lá. Primeiro sobre doença renal crônica. A doença renal crônica apresenta elevada prevalência e mortalidade em diversos países do mundo. É conceituada como alteração persistente de mais de 3 meses da função renal, estimada pelo clearance de creatinina e albuminúria moderada ou grave. Sob o manejo dos pacientes portadores de doença renal crônica, assinale a alternativa incorreta, não a correta. Então vamos lá. Os sintomas de hipervolemia podem ser tratados com diurético de alça, ainda que os efeitos dessas drogas sejam reduzidos na doença renal crônica. Certo? O diurético de alça, ele vai fazer diurese com ação lá no rim. Então, beleza, ele pode ajudar a diminuir o edema, a hipervolemia. O hiperparatireoidismo secundário pode ser tratado com reposição de vitamina D e fosfato, se os níveis séricos estiverem reduzidos. Olha, nessa questão aqui a gente tem um probleminha. A gente tem o hiperparatireoidismo, mas ele não vai ser tratado com reposição de vitamina D e fosfato. Lembra que ele vai ser causado pelo aumento do fosfato sérico? Aumento do fósforo sérico que eu falei para vocês? Então a gente não tem que repor fósforo, a gente tem que jogar fósforo fora. Então essa aqui é a alternativa incorreta, a letra B. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. O estoque de ferro deve ser avaliado e reposto, se necessário, antes da administração de eritropoetina no tratamento da anemia por doença renal crônica. Pode até ser, lembra que em doença crônica a gente tem aumento lá da epsidina, que diminui a absorção de ferro. Então, os estoques de ferro, eles vão estar diminuídos mesmo, porque a gente vai ter epsidina alta. Então, a gente tem que repor esses estoques de ferro, porque sem o ferro a gente não vai conseguir produzir as hemácias. Então, mesmo que eu tenha eritropoetina e eu não tenho produto para produzir hemácia, o que vai adiantar? Então, faz sentido essa questão aqui também. Próxima. A vacinação contra influenza e doença pneumocócica está indicada nos pacientes com doença renal crônica em estágio final. Sim, vacinação de influenza e pneumocócica, ela é indicada para qualquer doente crônico, assim, então, tipo, o paciente com DPOC, o paciente com insuficiência cardíaca, tudo. Todo tipo de paciente crônico, assim, com doença crônica, a gente vai indicar a vacinação contra influenza anual e a vacinação para a doença pneumocócica também. A dieta hipoproteica e hipossódica é importante e aliada no tratamento conservador da doença renal crônica. Sim, hipoproteica porque a gente vai diminuir lá as toxinas urêmicas e hipossódica porque vai ajudar no controle da pressão arterial do paciente. Paciente de 69 anos, sexo masculino, comparece à unidade hospitalar com queixa de ausência de diurese há 24 horas. Durante a investigação, o paciente refere diagnóstico de neoplasia de próstata, Gleason 8, com tratamento conservador. Os exames laboratoriais indicaram creatinina de 4, tá bem aumentado, ureia de 59. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico. Tá. Aqui
essa questão aqui é uma pegadinha, ó. Paciente refere diagnóstico de neoplasia de próstata. Então, beleza. Neoplasia de próstata. O que o rim tem a ver com a próstata? Lembra lá que a uretra, ela vai passar por dentro da próstata? Se a próstata estiver aumentada, a gente vai ter uma obstrução desse canal, certo? Se a gente tem uma obstrução desse canal, a gente vai aumentar a pressão para tudo que tem ali atrás. Então, vai aumentar a pressão para a bexiga, vai aumentar a pressão para a ureter, até chegar no rim. Então, a gente tem um probleminha que está pós o rim. Então, a alternativa aqui é a letra D, injúria renal aguda por padrão pós-renal. Porque se aqui tivesse uma historinha, paciente hipertensa, tanto tempo, não sei o que, descobriu neoplasia hoje. Beleza, talvez a gente poderia pensar na doença renal crônica mesmo, mas no caso desse paciente, parece que foi um negócio agudo por conta da neoplasia de próstata dele. Então, essa questão aqui é uma questão que eu consideraria difícil, pensando para a prova da Arlete. Eu acho que ela não colocaria, mas eu achei que era uma questão interessante para fazer vocês pensarem nessa questão de pós-renal, pré-renal e tudo mais. Eu acredito que vocês até viram essa questão aqui no módulo passado, só para dar uma lembradinha, para a gente sempre tentar raciocinar em cima de tudo que a gente vê aqui. Beleza, vamos para a próxima. Analise os seguintes assertivas em relação à doença renal crônica. A doença renal crônica aumenta risco de doença cardiovascular, fatal e não fatal, lesão renal aguda, infecções e perda da função física e cognitiva. Tá certo. Lesão renal aguda, beleza, porque se a gente tem aumento de risco cardiovascular, tem aumento de risco de infecção, perda da função física e cognitiva, lembra lá das consequências da síndrome urêmica, por exemplo, que piora isso aqui tudo? Então, próximo. Creatinina sérica isoladamente é um excelente marcador de função renal? Não, não é. Porque nas primeiras fases de doença renal crônica, a creatinina ela pode estar até normal, mas o paciente ele vai ter uma taxa de filtração glomerular diminuída. Então, sozinha, ela não é um bom marcador. Rastreamento de doença renal crônica não é preconizado em pessoas de diabetes e hipertensão. Mentira. Todo paciente diabético tipo 2, por exemplo, ele tem que fazer triagem para doença renal anualmente. E o paciente com diabetes tipo 1, 5 anos após o diagnóstico e depois anualmente, ele também tem que fazer triagem. Da mesma maneira que o paciente hipertenso. E aí, então, a resposta correta é a letra A, que a única assertiva correta é essa primeira. Tá. Insuficiência cardíaca pode resultar de qualquer situação cardíaca que reduza a capacidade de bombeamento do sangue pelo coração para atender às necessidades metabólicas tissulares. A insuficiência cardíaca direita geralmente é uma consequência secundária da insuficiência cardíaca esquerda, esse aqui que eu tinha comentado com vocês, e acarreta uma congestão periférica visceral. Beleza, certo? São sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita, exceto estase jugular bilateral, é sinal de insuficiência cardíaca direita, porque as veias jugulares, elas devolvem sangue lá para o coração, certo? Então, se a gente tem uma insuficiência cardíaca direita, a gente tem um aumento de pressão, fazendo com que essas veias elas fiquem mais dilatadas, que elas tenham que fazer mais força para levar o sangue lá para o coração. Então, sim, a gente tem a estase jugular. Edema de membros inferiores? Sim, é exatamente o mesmo pensamento que isso aqui. Anasarca? Pode ter também, geralmente depois de bastante tempo, né, que a gente começa com esses sinais mais brandos. E aí depois a gente pode ter a anasarca, que é o edema generalizado. Pode ter ascite? Pode ter ascite também. E perfusão tissular aumentada não tem nada a ver. A gente não tá falando da questão de perfusão. Perfusão a gente pensa quando a gente tem questão de insuficiência cardíaca esquerda, né? Não consegue bombear, beleza, atrapalha a perfusão. Nesse caso aqui, não. Então, essa é a questão correta, porque ele está perguntando qual que é que está errada, que não tem a ver com a insuficiência cardíaca direita. Próxima. São sinais e sintomas mais característicos da insuficiência cardíaca esquerda. Tá, vamos lá. Agora é a esquerda. Ortopneia. Distensão venosa jugular. Distensão jugular é da insuficiência cardíaca direita. Então, já não é essa. Ascite. Questão de edema, aumento de fígado, edema de membros, insuficiência cardíaca direita também. Ortopneia, dispneia paroxística noturna,
Nictúria, presença de terceira bolha? Essa aqui parece que tá certa, mas vamos ver as próximas. Distensão venosa jugular? Já não é porque é direita. Edema de membros inferiores? Também é de ciência direita. Então, a que tá correta aqui é a letra C. E, por fim, vamos lá. Na fase não dialítica da doença renal, a dieta hipoproteica promove redução na geração de produtos nitrogenados tóxicos responsáveis pelos distúrbios clínicos e metabólicos causados pela uremia. Algumas dessas manifestações da doença renal crônica no sistema gastrointestinal são sistema gastrointestinal. Vamos lá. Prurida do sistema gastrointestinal? Não. E outra coisa também, a única coisa que se relaciona com essas assertivas iniciais aqui é a letra E, né? Então, são os soluços. Inclusive, eu não sabia dessa questão de soluço. Mas é legal, né? Agora a gente sabe pra prova, caso ela pergunte, faça uma questão parecida com essa, a gente sabe que o paciente pode ter solúcio, náusea também, além da questão do hálito urêmico e da própria anorexia. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem. Eu tô disponível para vocês e peço desculpa pela questão de não poder dar aula para vocês no horário que a gente tinha combinado antes, mas essa semana foi minha corrida. E aí eu conto com a compreensão de vocês. E aí, queria ver com vocês também de fazer o mesmo esquema da semana passada. Passar a lista de presença nas tutorias para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu tô disponível para vocês.